Bom dia, boa tarde a todos. Eu me chamo Rafael Nascimento de Carvalho. Atualmente faço doutorado no Museu Nacional sob orientação do professor Dr. Adriano Brilhante Cury e vou apresentar agora Polindo Pachilini, Sorensen, 1884, um estudo de caso a partir da filogenia de Discocirtos, Romberg, 1878. Bom, a apresentação está dividida em sessões, sendo que a primeira sessão ela vai tratar um pouco do histórico de Pachilini, desde sua proposição até a sua atual diagnose. O grupo foi proposto por Sorensen em 1884, no trabalho Opiniões Laneadores, onde Sorensen estabeleceu o nível taxonômico do grupo como família. O grupo, então, foi proposto como uma família, Pachylide, em conjunto a uma pequena diagnose em latim. É interessante destacar que o grupo aqui utilizado como estudo de caso, que é Discocirtos, o gênero Discocirtos, já fazia parte dos gêneros utilizados na proposição original do grupo. Então, entre os 6 originais de Pachylide. Porém, fica claro uma coisa que ocorreu muito rápido na literatura, basicamente, foi o rebaixamento do ranking taxonômico de Pachylide à subfamília. E isso foi proposto por Hoover em 1913, sendo então rebaixada a uma subfamília de Gonileptide chamada Pachylini, status taxonômico a qual o grupo possui até hoje. A sua diagnose mais recente, ela data de 1954, do terceiro volume, né, da monografia dos gêneros de opilhões neotrópicos, realizado por Soares e Soares. A diagnose, como até hoje é apresentada, é essa aqui, um conjunto razoavelmente ambíguo de características de escudo dorsal e apêndices. Porém, eu gostaria de discutir um pouco essa diagnose, fazendo uma comparação com a diagnose fornecida pelos mesmos autores 5 anos antes, no segundo volume, né, da monografia Soares e Soares, para a subfamília Goleptini. Eu vou agora, no próximo slide, cortar em preto, todas as partes que são idênticas entre as duas diagnoses. Basicamente, o que se percebe é que ambos os grupos só podem ser diferenciados pela diferença da quantidade de sulcos que apresentam no escudo dorsal. No caso de Pachylini, tal escudo dorsal apresentaria 5 sulcos, que nós também podemos reconhecer, como aqui marcadas em rosa no desenho à direita, como 4 áreas. Tal divisão da área 4, por exemplo, com a área 3, nem sempre é reconhecível. Então, Pachylini e Goleptini às vezes mostram sobreposição em algumas espécies, no atual conceito. Bom, e o que acarretou essa diagnose tão ampla? Como mostrado por Cury em 2003, Gonileptide possuía 823 espécies como diversidade, e Pachylini se tornou um grande buraco negro, sugando a diversidade de Gonileptide, apresentando 400 espécies. Logo, basicamente, a metade da diversidade da subfamília em 2003 estava em Pachylini. E isso, a partir do uso da sistemática filogenética, das filogenias, do conceito filogenético dentro de Opiliones, mostrou-se equivocado. Então, um processo de desmonte de Pachylini começou, meio que de forma tímida, mas começou. E tem 2 caminhos principais para que isso ocorreu na literatura. O primeiro são o desmonte via filogenias. Como, por exemplo, uma das mais antigas a tratar do tema foi a de Cury, 1994, onde parte da diversidade de Pachylini foi transferida para Heteropachylini e Cobaniine. Outro trabalho que eu não posso deixar de citar aqui, também já foi citado pela Beatriz apresentações atrás, é o de Pinto da Rocha e outros, 2014, onde todos os ramos aqui marcados em vermelho apresentam-se como Pachylini, gêneros e espécies pertencentes a Pachylini. Porém, com o passo dado a mais por Pinto da Rocha e outros, 2014, o conceito de Pachylini sensu estrito delimitou apenas esse clado aqui, marcado em vermelho, como, de fato, o grupo que formaria um clado natural ao redor de Pachylus, gênero tipo de Pachylini, o que torna todas as espécies taxadas em preto alvo de uma revisão a nível subfamiliar, algo que ainda não foi feito, pois se trata de um trabalho de larga escala, né? Outro caminho, outra rota para esse desmanche de Pachylini foi via catálogos, como, por exemplo, o catálogo de Cury, 2003,
onde uma boa quantidade de gêneros foi destinada para outras subfamílias de gonileptide, como Burgwini, Cobanini, Hernandarini, e até mesmo 4 gêneros foram retirados, não só de Paquiline, mas como de gonileptide, e foram endereçados a Cranaide, Manaosbide e Zalmoxide. Outro catálogo que merece ser citado aqui é o de Curiotos 2020, deste ano, onde, por exemplo, 7 gêneros de Paquiline são retirados de lá e endereçados a Goniasamine. Bom, eu já passei esse tempo todo e ainda não comentei o porquê de Discocirtos. O que Discocirtos pode ajudar neste processo? É o que eu pretendo fazer agora com o que já foi publicado por nós do Aracnolab do Museu Nacional. Bom, com um breve briefing, Discocirtos até 2016 possuía 72 espécies válidas, como listado por Cury em seu catálogo 2003, o que equivale a 20% aproximadamente da diversidade de Paquiline. Todas as espécies lá descritas como Discocirtos, como válidas, estão aqui marcadas em amarelo claro. A diagnose mais atual de Discocirtos também data de Soares e Soares de 1954, o mesmo trabalho onde a diagnose mais recente de Paquiline foi fornecida. E ela é extremamente ambígua, além de curta, o que permitiu que, basicamente, esse grupo de 4 espécies que vocês veem abaixo pertencessem ao mesmo gênero, mesmo com grandes, marcantes diferenças entre si. Sendo, claramente, esses 4 grupos representados por muito mais diversidade, apenas que não está contida neste slide. E uma análise um pouco mais detalhada do gênero mostrou que, de acordo com o paradigma filogenético, Discocirtos nada mais é do que uma grande lata de lixo que recebe, basicamente, tudo o que pode ser considerado Paquiline, entre aspas. Então, era necessário um trabalho para começar a descobrir, de fato, o que seria Discocirtos. E esse processo de polimento começou em 2016, com Cury Carvalho, onde 6 nomes válidos em Discocirtos foram transferidos para Discocirtanos, um gênero até então sinônimo de Discocirtos e revalidado neste trabalho. Importante destacar que Discocirtanos também era Paquiline. Outro fato a ser mencionado, por exemplo, é o trabalho de Carvalho, 2018, onde 2 nomes foram transferidos de Discocirtos para Paradiscocirtos, também um gênero de Paquiline. Por que eu faço questão de frisar que esses gêneros fazem parte de Paquiline? Porque ficava cada vez mais óbvio, conforme o projeto avançava, que fazer o polimento de Discocirtos, no final das contas, esbarraria com o conceito de Paquiline. Então, provavelmente seria necessário dar um passo a mais, não resolver apenas Discocirtos, mas também mexer com o atual conceito de Paquiline. E isso começou a ser feito por Carvalho e Cury em 2018, onde uma nova subfamília de Gonileptide foi proposta justamente para ajudar nisto. Então, esta aqui é a análise filogenética apresentada no trabalho. Ela é curta, mas com um potencial de discussão muito razoável. Eu aqui aponto 4 grupos que são assignados para Paquiline, no caso Paquiline sensulato, e este trabalho deu um passo além e formulou um conceito novo, um conceito do grupo chamado DRMN, ou como conhecido no nosso laboratório, no Aracnolab, Dreaming, né? Para fazer um contraponto em relação à Paquiline sensu estrito. Paquiline sensu estrito ele foi recuperado também nessa análise, aqui representado por Acanthopachylos e Pachylos, nesse clado marcado em vermelho, e mostrou não apenas uma uniformidade em relação à parte molecular, como apresentado por Pinto da Rocha e outros de 2014, mas também uma genitália bem conservativa, né, em relação a formas. Como a própria Beatriz mostrou pouco tempo atrás, existe um certo padrão uniforme em relação ao estilo e ao processo ventral, esse processo ventral da genitália masculina, em formato mais cônico com espinhos laterais, além de uma placa ventral razoavelmente mais reduzida em relação a outros gonileptides. Mas então o que seriam esses Dreamings, né? Esses DRMNs? Esse grupo seria então formado por Discocirtus sensu estrito, conceito formulado neste trabalho de Carvalho e Cury 2018, para abrigar as espécies de Discocirtus próximas, né, que formariam de fato um clado com Discocirtus textudíneos, sua espécie tipo, Mitobatini, uma subfamília já muito estabelecida dentro de Gonileptide, Neopachylos, um gênero de Paquiline utilizado como grupo externo deste trabalho, e a nova subfamília ali proposta, Hoveriini.
Roverina, então, é este clado aqui em roxo, né, em púrpura mais abaixo na filogenia, e, em sua descrição original, recebeu Reveria e Discocirtanos, ambos advindos de Paquiline e com longo histórico de interseção com o Discocirto, de receber espécies vindas de Discocirtos, e o gênero novo, Amazochroma, representado aqui por Amazochroma carvalho, essa espécie mais amarelada ao centro, que, caso não fosse proposto a proposição de Roverini, a Amazochroma também faria parte, infelizmente, de Paquiline. Como características diagnósticas mais relevantes, a genitália do macho dos roverinos costuma apresentar este formato de T invertido na placa ventral, esse alongamento das macrocetas 6, aqui marcadas em rosa, e um estilo em formato sigmoide, costumeiramente com aletas laterais em seu ápice. Então, se a diversidade de discocirtos até 2016 apontava para 72 espécies válidas, com os trabalhos realizados pelo Aracnolab até 2020, tal diversidade caiu para 63 espécies. As espécies aqui agora marcadas em preto saíram de discocirtos e, em sua grande maioria, hoje não fazem mais parte de Paquiline também. Então, o discocirtos se tornou uma forma de criar novas categorias taxonômicas a nível subfamiliar que possam, talvez, ter o potencial de receber outras espécies de Paquiline no futuro. Perdão, Mas, Rafael, 12 minutos. Oi. Ok. Perdão, 12 Uma pergunta minutos. ficou. Ok. Uma pergunta ficou. O que fazer com os demais não paquilíneos, né, apresentados nessa análise? Então, apenas para não estourar o tempo, vou passar um pouco mais rapidinho. Os resultados futuros, agora a partir do estudo de discocirtos, né, essa fuga de Paquiline. O primeiro é o que nós chamamos aqui no Aracnolab de projeto Neopaquiline, onde uma nova subfamília será proposta para a Gonilepide, Neopaquiline, com base no trabalho de Carvalho e Cury Impress, provavelmente publicado agora em janeiro de 2021 na Zoologia Anzeiger. Esse clado será formado por neopáquilos e 4 espécies que sairão de discocirtos para um gênero a ser revalidado, Paquilobos, em um gênero novo, e apresentam uma grande uniformidade justamente na região do estilo e do processo ventral da genitália masculina. O estilo com uma curvatura subapical e coberto por espinhos, e um processo ventral formado basicamente sigmoide, com a sua extremidade em formato de mão, né? Com essa concha com espinhos laterais. Outro projeto que posso citar rapidamente, pois é alvo da exposição do meu pôster mais tarde na sessão de pôsteres, é o projeto Bonopáquilos, onde 2 espécies de discocirtos, à esquerda, armatíssimas, ao centro, orientais, mostraram-se em filogenia muito mais próximas a Reverine do que a Paquiline senso estrito e Discocirto senso estrito. Então, estas espécies e seus muitos sinônimos serão transferidas para Reverine nesse trabalho feito por Carvalho e Cury em parceria com o professor doutor Marcos Jara, da USP. Então, se o atual panorama indica que Discocirtos tem 63 espécies válidas, um panorama recentemente, no futuro mais próximo, apontará uma diversidade para 49 espécies e, mais uma vez, as espécies que saem de Discocirtos saem para outros grupos taxonômicos subfamiliares que não Paquiline. E apenas para não deixar a pergunta no ar, Discocirto senso estrito mostrou afinidades com alguns resultados demonstrados, já obtidos por Pinto da Rocha e outros, aquela grande filogenia de gonoleptóide em preparação. Então, essa parte do trabalho será incluída no trabalho de Pinto da Rocha e outros em preparação e, muito provavelmente, dará origem a uma nova subfamília de gonoleptide. Por fim, gostaria de agradecer ao CNPq pelo fomento da minha pesquisa, tanto pela bolsa de mestrado que tive antes e pela bolsa de doutorado que tenho hoje, a pós-graduação do Museu Nacional pelo auxílio em tempos de pandemia para tentar manter o mínimo da minha pesquisa ativa, a CAPES e a FAPERJ pelo auxílio, principalmente financeiro, após a perda do Aracnolab no incêndio do Museu Nacional, que nos permitiu ter o mínimo necessário para recomeçar, e a todo o conjunto do Aracnolab e parceiros mais próximos, pois fazer ciência nos dias atuais, depois de tudo que aconteceu e tudo que está ocorrendo, é um processo difícil e sem a camaradagem dos nossos companheiros mais próximos é muito mais difícil de continuar. Obrigado a todos.